nós vamos entrar praticamente nas ações de controle interno, e primeira coisa nós temos que ver, os 10 mandamentos do administrador público, de acordo com o Tribunal de Contas da União. Primeira coisa, planeje. O que é o planejar? 99,9% dos municípios do Brasil não tem planejamento. O que é essa questão? Usar as peças orçamentárias, PPA, LDO e orçamento, em favor da gestão. Eu brinco que é um sonho muito grande que eu tenho de um dia me dedicar a um único município na questão de planejamento. Porque o que ocorre? Geralmente o planejamento é feito por uma pessoa, ou por algumas pessoas, dentro de uma sala, recortando e colando do mandato passado e aumentando uma proporção de 10%. Aqui não existe mais isso. Nós estamos, lá para cima tem muito, eu já pensei em morar lá para cima para ganhar dinheiro, porque aqui não existe mais. Aqui virou uma questão, o tribunal emitiu um pré-julgado que proíbe qualquer tipo de assessoria contábil, financeira, jurídica, que não seja feito por servidores concursados do município. Então acabou com as assessorias aqui. Eu sofri muito com isso. Eu tinha 7, 8 clientes e foi todo mundo pro brejo. Então alguns estão tipo assim, mudando o foco, colocando para TI, colocando para outras situações para manter na assessoria. Mas o que ocorre? O planejamento ele vai dar um sucesso para o gestor. Se é feito no escritório de contabilidade, se é feito só pelo contador, por pior mandato que tenha sido do gestor anterior, a realidade não vai ser a mesma. Não consegue. Eu fiz um trabalho em 2013 no município, em que a gestora do município tinha uma cabeça muito lá para frente. Tanto que foi reeleita e o município dela é modelo para os municípios vizinhos. No começo do ano chamou todos os secretários e falou assim, viu, falou assim, eu preciso de vocês descobrirem qual que é o câncer de cada secretaria de vocês. Como assim o câncer? Qual que é a maior despesa que vocês têm? Onde que está a torneira aberta, que vocês não conseguem estancar? Planejar é justamente isso. Fazer mais com o mesmo recurso. Então, o que ocorre nessa questão do planejamento? Quando se trouxe essas situações, criou-se ações para as outras secretarias absorverem esses problemas e economizar recurso. Um dos itens lá, que a Secretaria de Saúde gastava R$550 mil por mês com a terceira idade, com ações que a Secretaria de Esporte fez, caiu para 90 por mês. Aquele recurso que economizou, ela guardou e asfaltou quase toda a cidade com esse dinheiro, de 48 meses. Então, o planejamento é isso. A situação que eu tenho, o que eu vou fazer e aonde eu quero chegar. Depende do programa, do cronograma, do plano de trabalho que você vai desenvolver. Então, por exemplo, eu vou fiscalizar por amostragem nos pregões. Eu vou acompanhar, que é diferente de fiscalizar, todas as tomadas de preço de obras. Aí o controlador define o percentual que ele vai utilizar. Eu discordo em algumas situações, que tem alguns municípios e câmaras que estão criando situações para o controlador interno fazer parte do processo. E isso eu acho errado. Por exemplo, controlador interno dá parecer em todos os processos estatórios. Não é obrigação dele. O plano de trabalho de fiscalização dele é uma questão. Eu não posso fazer parte do processo dizendo que o processo está ok. Quem dá parecer é o jurídico, um inicial e um final, antes da homologação. O contador dá a dotação e o controlador fiscaliza. Agora, nós íamos tratar mais à frente disso, mas pegando um exemplo.
como controlador. Num determinado dia, o município abre 4 pregões, somando 4 milhões de reais, 1 milhão cada um. E o contador faz o documentinho lá e o relatório da contabilidade, dizendo que para cada uma das estações tem a mesma dotação, 1 milhão de reais. Eu estou com um furo de quantos milhões? 3 milhões. O controlador pode pegar isso. E dizer o seguinte, ó, você tem 4 licitações de 4 milhões de reais e tem 1 milhão de dotação. Aí alguém vai dizer assim, não, a dotação eu tenho que ter no ato do empenho. Não é isso, não. A Lei 866 é clara, que eu tenho que ter a dotação total para isso. Então, é um procedimento de fiscalização. Agora, você... Seja mais precisa, então, para nós podermos... Fez uma licitação e tal, a fiscalização dele seria no mês seguinte, ele viu, já passou, estava errado. Você não vai fazer autópsia. Tem que... No momento em que você encontrar, você tem que dar o procedimento ali. Então, por exemplo, passou um mês, homologou, mas não comprou nada. Você encontrou uma irregularidade, você determina que o prefeito suspenda qualquer aquisição e cancele o procedimento e abra um novo. Aconteceu comigo lá. Tinha uma licitação que um lote era locação de caçamba para lixo. Uhum. E o preço médio estava errado. Foi calculado errado. A prestação já estava... Tocou. Não, já foi homologado, já tinha saído ordem de serviço, já tinha até Executado. Eu fiz um apontamento, passei para o jurídico. Apontei que a licitação não tinha sido verificada na época, o controle não verificou mesmo, e apontamos que está verificado agora. E qual foi o procedimento que eles tomaram? Eles ainda está Está em andamento ainda. Lembrando bem, você... mas lembrando bem... Aí é que está. Você caiu nessa pela amostragem. Não quer dizer que você tem que pegar todos os processos licitatórios e analisar todos eles. Depende da modalidade, depende do tamanho do município. Se você pegar, por exemplo, Curitiba, como que um controlador interno vai fiscalizar todos os procedimentos licitatórios? Não tem. Então, são situações... que você tem que ter o teu plano, inclusive é interessante vocês pegarem aquele manual do Tribunal de Contas que está lá na página, para instituir o plano de vocês de controladoria. Eu não quero dizer nada, eu não sou vidente nesse sentido. Mas se criou-se um manual pedindo que fosse publicado qual que é os procedimentos que o controlador interno ia exercer no ano, eu não quero dizer nada se lá no começo do ano que vem, na prestação de contas, eles não cobrarem a publicação desse plano de ação. Então, quem não fez, mas nós estamos em junho, não interessa, faça e publique, porque pode ocorrer de dar problema, tá? Não. Você vai criar o plano de ação de acordo com aquele manual do tribunal, né? Quais que são as ações que você vai desenvolver no ano, no período. Depois disso, publicado como se fosse o teu plano de ação. Não precisa assinatura do prefeito, nada, é do controlador. Publica no órgão oficial. Sim. Justamente. Delimita qual que é o percentual que você vai analisar dos pregões, qual que é o percentual. É justamente isso. Está na página do tribunal? Está na página do tribunal. Tem que correr para fazer isso aí. A forma de comunicação do controlador também? Sim, vocês podem criar a instrução normativa do que vocês precisarem. Pensem na cabecinha de vocês agora, assim, qual é o maior problema que vocês têm para exercer a controladoria lá dentro. Crie uma instrução normativa de como as pessoas vão se dirigir para você. Pensem nesse aspecto. 2. Cumpra o planejado. Não adianta nada... O que está tão engraçado entre as duas, vocês ficam se olhando e rindo?
Esse do depois... Não, eu concordo entre vocês, mas não, entre os servidores e Câmara é mais tranquilo. Agora, digamos o seguinte, que entre lá um presidente doidão da cabeça. E que não acate nada do que vocês façam. Tá, mas vocês não têm o protocolo eletrônico da prefeitura? Eu fui controlador interno, lá em 2008. Então, implementou no Paraná em 2007, eu era contador concursado, tinha mais um contador, na época, no município, e foi direcionado a eu ser controlador interno. Eu nunca conversei com o prefeito a respeito da controladoria. Eu fazia ofício e ia no protocolo geral da prefeitura. Quer receber, não quer, problema dele. Daí o triste disso tudo, como técnico, falando agora nós como técnicos, o triste disso tudo é que depois reprova as contas de um praga desse, e ele fica dizendo, foi o contador, foi o controlador, que não cuidou de mim, que isso, que aquilo. Cumpra o planejado. Nada adianta planejar se não cumprir o planejado. Eu conheço lugares que têm um planejamento maravilhoso, para olhar no papel. Olhando assim, sem analisar. Mas a pessoa planeja, por exemplo, todo ano tem lá a construção da sede do Legislativo Municipal. Ou construção da sede do Executivo Municipal de novo. Daí, o que ocorre? Chega lá no mês de março, cancela isso e coloca tudo para vencimentos. Poxa, como que a pessoa planejou se no mês de março ela não tem mais orçamento para a folha do pagamento, que é a primeira coisa que tem que ser garantido. Ah, não, mas é que eu tenho que deixar um investimento lá para ficar bonito o orçamento. Para os vereadores da oposição bater no prefeito, para os vereadores bater no presidente da Câmara, que não executa nada. Só para isso? Entende? Então, não adianta planejar se eu não cumprir o planejado. E trabalhar com o recurso que eu tenho. Eu brinco com um outro exemplo também. Lá em 2005, eu prestei assessoria para um prefeito que eu consegui ficar prestando assessoria para ele 8 meses. Porque ele era doido. Sabe aquela pessoa assim, eu sou Deus, eu não sou amigo de Deus? Porque daí é assim, um orçamento do município pequeno, que naquela época era 25 milhões, ele fez formular um orçamento de 85 milhões para o município. Tudo com recurso e convênio. Eu falei para ele, o senhor não vai conseguir executar metade da metade da metade disso. É fictício. Não, mas eu consigo porque o deputado, porque o fulano, porque o ciclano. Resumindo para vocês, não conseguiu nada. E a população tem uma dificuldade muito grande em entender o que é dinheiro e o que é orçamento. E os próprios vereadores também. Então daí pega um vereador e sai para a rua. Está vendo? Nós aprovamos, o dinheiro está lá, ele roubou. É verba carimbada, que não tinha como vir, um convênio mirabolante que nunca vai existir. Então, sempre prezar pela realidade. E no relatório do controle interno que vocês encaminham e que os tribunais de todos os estados estão se conversando para existir um relatório parecido, qual que é o primeiro item que tem lá no relatório do controle interno? Compatibilidade, PPA, LDO e orçamento. Então, fala justamente nessa questão do planejamento. Terceiro, cumpra a lei. Os advogados que aqui estão vão me dar o aval nesse sentido. Como pessoas, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Na área pública, nós só podemos fazer o que a lei permite. Tá? Então, o jeitinho de chegar ao controlador, vamos conversar aqui para nós acertar essa questão. Se não tiver legislação para tal, esqueça. E isso ocorre muito nos municípios pequenos e no que diz respeito a procedimento licitatório.